Prestem atenção no que vou contar, que essa história é de arrepiar o couro de qualquer cabra macho. Aconteceu de verdade com mulher arretada, daquelas que o sertão produz uma vez na vida e nunca mais esquece. O sol queimava a cabeça naquela tarde de junho e o vento soprava quente como o hálito do capeta. As cigarras cantavam seu lamento eterno na caatinga seca, mas nem elas sabiam que algo terrível ia acontecer naquele pedaço de chão amaldiçoado. Maria Severina cavalgava à frente de seus 15 homens, todos armados até os dentes e com o coração cheio de sede de justiça. A mulher era conhecida em todo canto do sertão. Tinha fama de ser mais perigosa que cascavel no buraco e mais implacável que a seca dos 7 anos. Quem a conhecia sabia. Mexer com ela era a mesma coisa que assinar a própria sentença de morte. Mas naquele dia, o destino tinha preparado uma prova que nem ela imaginava. Os cavalos pisavam devagar na terra rachada, levantando uma nuvem de poeira que subia aos céus como fumaça de defunto. Maria Severina puxava as rédeas com força, os olhos fixos no horizonte, quando, de repente, o tempo parou. Lá na frente, numa elevação do terreno, apareceu uma visão que gelou o sangue até dos homens mais corajosos. Estacas, dezenas de estacas fincadas na terra, cada uma carregando uma cabeça humana. A cabeça de cangaceiros mortos, expostas ao sol escaldante como troféus macabros de uma guerra sem fim. O vento parou de assobiar, nem as cigarras ousavam fazer barulho. A caatinga assistia calada, até os espinhos pareciam se curvar de medo. Maria Severina desceu do cavalo como quem desce para o próprio inferno. Cada passo na areia quente era como uma facada no peito. Ela sabia. No fundo da alma, ela já sabia o que ia encontrar. E foi quando ela viu. Entre todas aquelas cabeças decompostas pelo sol do sertão, numa estaca bem no meio, estava a cabeça de José Mineiro, seu marido, sua vida, seu tudo. Os olhos que um dia brilharam de amor por ela, agora eram 2 buracos vazios, comidos pelos urubus. A boca que sussurrava palavras doces nas noites de lua cheia, agora estava aberta num grito silencioso de dor. O mundo desabou. Maria Severina caiu de joelhos na areia quente, as mãos tremendo como folha no vento. Uma dor tão grande tomou conta do seu peito que ela pensou que ia morrer ali mesmo, ao lado daquela visão de horror. Os 15 homens do seu bando ficaram mudos, vendo a mulher mais forte do cangaço se desfazer como sal na chuva. E aí, cabra bom? Tá sentindo o coração apertar junto com Maria Severina? Se tá gostando dessa história de coragem e vingança, deixa teu curtir. O sertão ainda tem muito causo para contar e você não pode perder. Mas a dor logo virou outra coisa. Uma raiva cega, um ódio que queimava mais que ferro em brasa. A fúria subia do mais fundo da alma como fogo do inferno, consumindo tudo que encontrava pela frente. Comandante Nascimento, ela sussurrou, e o nome saiu da boca como praga de mandingueiro. Seu desgraçado, seu filho da mãe. Os homens recuaram. Conheciam aquele olhar. Era o mesmo olhar que Maria Severina tinha antes de fazer picadinho de qualquer inimigo que cruzasse seu caminho. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, o ódio era tão grande que parecia que ia queimar o próprio sertão. Ela se levantou devagar, limpando a lágrima que insistia em escorrer. A mulher que chorava tinha morrido ali mesmo, naquela terra amaldiçoada. Quem se levantou foi uma fera sedenta de sangue, uma criatura da vingança que o próprio diabo teria medo de enfrentar. Comandante Nascimento acha que pode espalhar terror? Ela falou, a voz rouca como o canto de coruja na madrugada. Pois vai conhecer o que é terror de verdade. Vai aprender que mexer com a família de Maria Severina é a mesma coisa que mexer com o próprio demônio. O céu pesava como chumbo derretido sobre a terra rachada. As sombras das árvores secas desenhavam cruzes no chão, como se a própria terra já soubesse que muito sangue ia ser derramado ali. Ela se levantou devagar, limpando a areia das mãos.
mas não montou no cavalo. Em vez disso, olhou para as estacas malditas com uma determinação que fez os próprios urubus voarem para longe. Zé Baiano, ela chamou, a voz firme como pedra. Traga os facões, vamos tirar nossos companheiros desse inferno. Sim, patroa, e quero que todos desçam dos cavalos. Nenhum cristão fica jogado assim para o sol e para os bichos. Vamos dar sepultura cristã para cada um desses cabras. Os 15 homens do bando desceram em silêncio, tirando os chapéus de couro, num respeito que o sertão ensina desde criança. Era trabalho pesado e de cortar o coração, mas ninguém hesitou. Maria Severina deu o exemplo, subindo na primeira estaca e cortando a corda que prendia a cabeça de José Mineiro. Quando segurou o rosto do marido nas mãos, suas lágrimas caíram na areia quente como chuva de verão. Mas ela não chorou alto. Chorou em silêncio, como chora quem tem que ser forte por todos os outros. Perdão, meu bem, ela sussurrou para o marido morto. Perdão por você ter sofrido assim, mas eu juro pela alma da minha mãe que esse desgraçado vai pagar, e vai pagar caro. Um por um, os homens foram tirando as cabeças das estacas. 23 cangaceiros mortos, todos conhecidos, todos com família, todos com sonhos que o comandante Nascimento tinha transformado em pesadelo. Zé Baiano cavou a primeira cova com as próprias mãos, suando no sol do meio-dia. Os outros homens fizeram o mesmo, abrindo buracos na terra dura, como se fosse terra sagrada. Cada um no seu lugar, disse Maria Severina. Com respeito, como cristão merece. Trabalharam em silêncio por 2 horas, debaixo do sol que derretia a pedra. Quando terminaram, eram 23 pequenos montes de terra, cada um marcado com uma cruz feita de galhos secos da caatinga. Maria Severina tirou o terço do pescoço e rezou um Pai Nosso para cada alma. Os homens acompanharam a reza, tirando o chapéu e baixando a cabeça. O vento soprava devagar, como se até ele respeitasse aquele momento. Agora podem descansar em paz, ela disse, fazendo o sinal da cruz. A justiça de vocês vai ser feita, eu prometo. Só depois de terminar o enterro é que ela montou no cavalo. Os 15 homens do bando olhavam para ela com uma mistura de medo e respeito. Sabiam que estavam diante de uma mulher transformada pela dor, moldada pela sede de vingança, mas que nunca esquecia de ser cristã. Zé Baiano! Ela gritou para o seu braço direito, um cabra macho de confiança que a seguia há anos. Tu sabe onde anda o bando de Lampião? Sei sim, patroa. Última notícia que chegou é que ele está nas Grotas da Angélica, uns 3 dias de cavalo daqui. Maria Severina olhou uma última vez para os pequenos túmulos na terra quente. O vento levantou a poeira, como se fosse a alma dos mortos subindo aos céus. Então é para lá que vamos. Lampião também tem conta a acertar com esse desgraçado do Nascimento. E eu vou mostrar para o rei do cangaço que existe mulher nesse sertão que não tem medo de nada nem de ninguém. Mas quem ousaria enfrentar a fúria de uma mulher que perdeu tudo? A resposta para sua dor estava à frente em algum lugar nas sombras do sertão. A busca começava, e ninguém no caminho de sua justiça estaria a salvo. Só que Maria Severina sabia que para enfrentar o comandante Nascimento e sua volante maldita, ia precisar de ajuda. E só havia um homem no sertão capaz de entender sua sede de vingança. Um homem que também tinha conta a acertar com aquele desgraçado Lampião. Escutem bem, que a história agora pega fogo como rastilho de pólvora. 3 dias de cavalgada através da caatinga mais braba, debaixo do sol que derretia até pedra, Maria Severina e seus 15 cabras seguiam rastro de Lampião como se fossem possessos pelo próprio demônio da vingança. O povo daqui sempre fala que certas coisas só o sertão explica, e o que aconteceu naqueles 3 dias foi de arrepiar qualquer cristão. Na primeira noite, acamparam perto de uma cacimba seca, onde só restava lama grudenta no fundo. Maria Severina ficou sentada numa pedra, olhando para as estrelas que brilhavam frias no céu escuro, quando ouviu o choramingar de uma criança.
Era um menino de uns 8 anos, magro como vara de pescar, fugindo de casa porque a volante do comandante Nascimento tinha queimado a cabana da família dele. O garoto estava com fome, sede e mais assombrado que defunto mal enterrado. Maria Severina pegou o menino no colo, deu água e comida que ela mesma estava guardando para a emergência. Enquanto o garoto comia feito bicho esfomeado, ela perguntou: "Meu filho, tu viu o homem que queimou sua casa?" "Vi sim, tia. Era um homem alto, de bigode preto, com uma cicatriz na cara que ia da testa até o queixo. Ele ria quando nossa casa pegava fogo. Ria como se fosse festa." A descrição batia certinha com o comandante Nascimento. Maria Severina sentiu o ódio subir pela garganta como bile amarga. "E teus pais, menino?" "Meu pai tentou defender nossa casa. O homem da cicatriz atirou nele na frente da minha mãe. Minha mãe, minha mãe." O garoto não conseguiu terminar. Começou a chorar, e as lágrimas dele caíam quentes no braço de Maria Severina. Ela o embalou devagar, cantando uma cantiga que sua própria mãe cantava quando ela era pequena. "Calma, meu anjo, a tia vai cuidar de você. E juro pela alma do meu marido que o desgraçado que fez isso com sua família vai pagar caro." Naquela noite, Maria Severina mal conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando para o menino que dormia encolhido perto da fogueira, e a cada hora que passava, sua sede de vingança ficava mais forte. Não era só por José Mineiro, mas não. Era por toda criança órfã, toda mulher viúva, todo homem morto pela crueldade daquele desgraçado. No segundo dia, a cavalgada foi mais pesada. O sol rachava a terra e queimava a pele, mas nada disso importava. Maria Severina cavalgava na frente, com um menino sentado na garupa, protegido por um pano molhado que ela botava na cabeça dele. Foi no meio da tarde que encontraram o primeiro rastro do bando de Lampião. Cascos de cavalo na lama seca de um açude, restos de fogueira ainda morna, e numa árvore, gravada na casca com ponta de faca, a marca que todo cangaceiro conhecia: um L entrelaçado com um V. "Lampião e Virgulino", disse Zé Baiano passando a mão na marca. "Eles passaram aqui ontem de manhã, patroa. Então estamos no caminho certo. Amanhã a gente alcança." Mas a noite reservava uma surpresa que nenhum deles esperava. Estavam armando o acampamento quando ouviram o galopar de cavalos se aproximando. Não era a volante, o barulho era diferente, mais cadenciado, mais organizado. Era coisa de quem sabia andar no sertão sem fazer barulho desnecessário. Maria Severina mandou os homens se espalharem atrás das pedras e pegou o rifle. O menino ficou deitado no chão, quieto como ela tinha ensinado. 5 vultos apareceram no escuro, montados em cavalos que pareciam fantasmas. Quando se aproximaram da luz da fogueira, Maria Severina viu o que fez seu coração dar um pulo. Era Lampião em pessoa. O rei do cangaço desceu do cavalo devagar, a mão sempre perto do punhal na cintura. Era um homem de estatura média, mas que parecia gigante pela presença que carregava. O chapéu de couro sombreava o rosto, mas dava para ver os olhos que brilhavam como brasa no escuro. "Boa noite", ele disse, a voz calma mas firme. "Sou o Virgulino Ferreira. E vocês são?" Maria Severina saiu de trás da pedra, baixando o rifle, mas sem largar. Os dois se encararam por um tempo que pareceu eterno, medindo um ao outro, vendo quem era digno de confiança. "Sou Maria Severina e vim procurar o senhor, porque tenho uma proposta que pode interessar." Lampião sorriu de canto de boca. Tinha ouvido falar daquela mulher, a cangaceira que enfrentava qualquer homem de igual para igual e nunca tinha perdido uma briga. "Proposta? Que tipo de proposta uma mulher como você faria para um homem como eu?" "A proposta de acabar de uma vez por todas com o comandante Nascimento e sua volante maldita. Ele matou meu marido, matou os pais desse menino. E, pelo que sei, também tem conta a acertar com o senhor." O sorriso sumiu do rosto de Lampião. O nome do comandante Nascimento era como veneno que queimava a alma dele. Tinha perdido 3 irmãos por causa daquele desgraçado, e a sede de vingança era uma ferida que nunca cicatrizava. "Sente aqui",
ele disse apontando para uma pedra perto da fogueira. Vamos conversar direito. E foi assim, naquela noite estrelada, com o vento da caatinga soprando devagar, que duas das maiores lendas do cangaço se juntaram para tramar a vingança que o sertão nunca ia esquecer. Maria Severina contou tudo: a descoberta das cabeças na estaca, a morte de José Mineiro, a promessa de vingança que tinha feito. Lampião escutou em silêncio, só balançando a cabeça quando ela falava das crueldades do comandante. Esse desgraçado já devia ter morrido há muito tempo, disse Lampião quando ela terminou. Mas nunca consegui pegar ele sozinho. Sempre anda com a volante completa, sempre escolhe terreno que conhece melhor que a gente. Por isso, vim procurar o senhor. Duas cabeças pensam melhor que uma. E duas vinganças juntas são mais fortes que qualquer volante. Lampião olhou para a fogueira, vendo as chamas dançarem como se fossem espíritos dos mortos, pedindo justiça. Depois olhou para Maria Severina, reconhecendo nela a mesma determinação que via no próprio espelho. Tá certo, Maria Severina. Vamos fazer essa vingança juntos. Mas tem que ser do jeito certo, no tempo certo, no lugar certo. O comandante Nascimento é esperto como raposa e perigoso como jararaca. Se erramos uma vez, não vamos ter segunda chance. Os dois ficaram conversando até o sol nascer, planejando cada detalhe da vingança. O menino órfão dormiu o sono mais tranquilo que tinha tido desde que perdeu os pais, sabendo que estava protegido por duas das maiores forças de justiça que o sertão já conheceu. E quando o galo cantou na primeira luz do dia, Maria Severina e Lampião já tinham decidido. O comandante Nascimento ia pagar por todos os crimes, uma por uma, até que a justiça estivesse completa. Mas o que eles não sabiam era que naquela mesma noite, a 200 quilômetros dali, o comandante Nascimento estava planejando a maior caçada que o sertão já tinha visto. Ele sabia que Lampião e Maria Severina tinham se juntado e estava preparando uma armadilha que faria o inferno parecer brincadeira de criança. A guerra estava prestes a começar e dessa vez só um lado ia sobrar para contar a história. Não se avexe, escutem bem o que aconteceu na semana seguinte, que foi de deixar qualquer cabra macho com o couro arrepiado. Maria Severina e Lampião passaram 5 dias cavalgando juntos, conhecendo um ao outro, testando coragem e lealdade. O menino órfão viajava ora com ela, ora com ele, e ia aprendendo os segredos do cangaço como se fosse filho dos dois. No 5º dia, acamparam perto de uma serra que conheciam bem. A Serra do Teixeira, cheia de grutas e passagens secretas, onde qualquer cangaceiro podia se esconder por meses sem ser encontrado. Foi lá que receberam a notícia que mudaria tudo. Um vaqueiro chegou no acampamento montado num cavalo que mais parecia morto de tanto correr. O homem estava suado, com os olhos arregalados de medo, trazendo novidade que fez o sangue gelar na veia de todo mundo. Lampião, Maria Severina, ele gritou, mal conseguindo descer do cavalo. Vocês têm que saber, o comandante Nascimento, ele tá fazendo uma coisa terrível. Calma, homem, disse Lampião, ajudando o vaqueiro a se sentar numa pedra. Respira fundo e conta direito. Ele pegou 15 famílias inteiras, Lampião. Mulheres, crianças, velhos. Tá dizendo que vai matar todo mundo se vocês dois não se entregarem até amanhã ao meio-dia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que pedra de moinho. Maria Severina sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito dela. 15 famílias, inocentes, pagando pelo ódio que era só dela. Onde ele tá? Perguntou Lampião, a voz baixa, mas cheia de raiva contida. Na fazenda velha, aquela que foi do coronel Antônio. Construiu uma cerca de arame farpado ao redor de tudo, botou as famílias no meio e tá esperando vocês aparecerem. Lampião e Maria Severina se entreolharam. Conheciam bem aquela fazenda. Era terreno aberto, sem proteção nenhuma, sem lugar para se esconder. Quem entrasse lá ia ser alvo fácil para qualquer atirador. É armadilha, disse Maria Severina. Ele quer que a gente apareça no lugar que ele escolheu.
na hora que ele quer. É armadilha, sim, concordou Lampião. Mas e as famílias? Vamos deixar elas morrer por nossa causa? A pergunta ficou no ar como fumaça de cigarro, envenenando o pensamento de todo mundo. O menino órfão olhava para os dois, esperando que eles fizessem alguma coisa. Os homens do bando ficaram calados, sabendo que a decisão que fosse tomada ali ia mudar o destino de muita gente. Maria Severina se levantou e caminhou até a beira da serra, olhando para a distância onde o sol começava a se pôr. As sombras da tarde pareciam dedos escuros apontando para ela, como se até a natureza soubesse que uma escolha terrível precisava ser feita. Lampião, ela disse sem se virar. Se a gente não vai, 15 famílias morrem por nossa causa. Se a gente vai, a gente morre e ele continua fazendo essas maldades com outras pessoas. É verdade, mas tem uma terceira opção. Qual? Lampião se aproximou dela, os olhos brilhando com uma ideia que estava crescendo na mente dele como fogo em capim seco. A gente vai sim, mas não do jeito que ele espera, não na hora que ele quer e não sozinhos. Maria Severina se virou, vendo o sorriso perigoso que se formava no rosto do rei do cangaço. Explica melhor. O comandante Nascimento conhece a gente como inimigo, mas não conhece a gente como fantasma. Vamos chegar de um jeito que ele nunca vai esperar, na hora que ele tiver menos vigilância, e vamos transformar a armadilha dele na nossa. E foi assim que começou o planejamento da maior vingança que o sertão já tinha visto. Durante toda a noite, os dois maiores cangaceiros da Caatinga traçaram um plano tão audacioso, tão perigoso e tão impossível que só mesmo quem tinha perdido tudo e não tinha mais nada a perder seria capaz de tentar. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, Maria Severina e Lampião estavam prontos para salvar as famílias, prontos para enfrentar o comandante Nascimento. E prontos para mostrar que no sertão a justiça pode demorar, mas sempre chega. O que eles não sabiam era que o comandante Nascimento também tinha passado a noite planejando. E o plano dele era ainda mais cruel do que qualquer um podia imaginar. A guerra estava prestes a começar. E quando a poeira baixasse, o sertão inteiro saberia que nome ia virar lenda e que nome ia virar apenas lembrança amarga. Agora senta que lá vem história boa, daquelas que nunca se esquece. O que aconteceu naquela manhã de dezembro foi de deixar até Deus de cabelo em pé. Maria Severina e Lampião chegaram na fazenda velha quando o sol ainda estava nascendo, pintando o céu de vermelho como sangue derramado. Mas não chegaram cavalgando pela estrada principal como o comandante Nascimento esperava. Chegaram como sombra, usando as grutas subterrâneas que conheciam desde menino. O plano era simples e perigoso. Enquanto Lampião criava distração na entrada principal, Maria Severina entraria por trás, libertaria as famílias e os dois se encontrariam no meio da fazenda para acertar as contas com o comandante de uma vez por todas. Mas quando Maria Severina saiu da gruta que dava dentro da fazenda, viu uma cena que fez seu sangue virar gelo. As 15 famílias estavam amarradas numa fileira, de joelhos no chão, com soldados apontando rifle para a cabeça de cada uma. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos com os olhos vendados, esperando a morte chegar. E bem na frente de todos, numa cadeira de balanço como se estivesse na varanda de casa, estava o comandante Nascimento. Era um homem alto e magro, com um bigode preto que cobria o lábio de cima e uma cicatriz que ia da testa esquerda até o queixo direito. Os olhos eram pequenos e frios, como os de cobra esperando o momento certo de dar o bote. Vestia uniforme impecável, como se estivesse indo para a festa, não para a execução. Lampião, Maria Severina, ele gritou, a voz ecoando pela fazenda. Sei que vocês estão aí, já é meio-dia, o prazo acabou. Se não aparecerem em 5 minutos, vou começar a matar essas pessoas uma por uma, começando pelas crianças. Maria Severina ficou escondida atrás de um muro de pedra, o coração batendo como tambor de festa junina.
Podia ver uma menina de uns 6 anos na fileira, chorando baixinho, chamando pela mãe. Podia ver um velho de cabelos brancos rezando o terço, preparando a alma para a morte. Podia ver uma mulher grávida tentando proteger a barriga com as mãos amarradas. A raiva subiu pela garganta dela como fogo do inferno. Foi quando ouviu o som de cascos de cavalo vindo da estrada principal. Lampião estava chegando, sozinho, como tinha prometido. Mas Maria Severina sabia que ele não vinha se entregar. Vinha cumprir a parte dele no plano. O rei do cangaço apareceu montado no seu cavalo alazão, com o chapéu de couro puxado sobre os olhos e as mãos bem longe das armas. Parecia um homem vencido, se entregando para salvar vidas inocentes. "Aqui estou, Nascimento!" Ele gritou, parando o cavalo a 50 metros da fileira de prisioneiros. "Mas vim sozinho." Maria Severina não quis vir. Disse que preferia deixar essas pessoas morrerem a se entregar para você. O comandante Nascimento sorriu como lobo vendo ovelha perdida. "Que pena, Lampião. Esperava pegar os dois juntos. Mas você sozinho já é um bom começo. Desce do cavalo e vem de mãos para cima. Só se você libertar metade das famílias primeiro. 15 pessoas são demais para o resgate de um homem só. Você não está em posição de negociar." "Tô sim. Porque se você matar essas famílias sem me capturar vivo, a história que vai correr pelo sertão é que o grande comandante Nascimento precisou de 15 reféns para pegar um cangaceiro. Isso vai ser bom para o nome de você?" O silêncio que se seguiu mostrou que Lampião tinha acertado no ponto fraco do comandante: o orgulho. "Tá bom", disse Nascimento depois de um tempo. "Vou libertar metade. Mas você vem aqui agora, sem arma nenhuma." Foi nesse momento que Maria Severina soube que era a hora dela entrar em ação. Enquanto todos os soldados estavam olhando para Lampião, ela saiu da gruta como fantasma, correndo agachada entre as pedras e chegando por trás da fileira de prisioneiros. Com a peixeira, cortou as cordas da primeira família, um casal com 3 filhos pequenos. "Corram", ela sussurrou. "Corram e não olhem para trás." Um por um, sem fazer barulho, ela foi libertando as famílias e mandando elas fugirem pela gruta que ela tinha usado para entrar. Quando já tinha soltado 10 das 15 famílias, um dos soldados se virou e a viu. "Comandante!" ele gritou. "A mulher tá aqui!" O que aconteceu depois foi como explosão de pólvora. O comandante Nascimento se levantou da cadeira com um pulo, sacando o revólver. Lampião aproveitou a confusão para atacar os soldados que estavam mais perto dele. Maria Severina se jogou na frente das 5 famílias que ainda não tinham conseguido fugir. "Agora vocês vão morrer todos!" gritou o comandante, apontando a arma para Maria Severina. Mas ela foi mais rápida. A peixeira voou pela manhã clara como raio cortando nuvem. A lâmina pegou o comandante Nascimento bem no peito, atravessando o uniforme e entrando no coração dele como se fosse manteiga mole. O homem olhou para baixo, vendo o cabo da peixeira saindo do peito dele, o sangue escorrendo e manchando o uniforme impecável. Tentou falar, mas só saiu sangue da boca. Tentou se manter em pé, mas as pernas não obedeceram. Caiu de costas na terra seca da fazenda, os olhos vidrados olhando para o céu, a vida escoando junto com o sangue que formava uma poça vermelha na areia. "Aqui não tem perdão", disse Maria Severina se aproximando do corpo. "Quem mexe com família de gente do sertão paga com a própria vida." Os soldados que sobreviveram ao ataque de Lampião fugiram como covarde, largando armas e munição. As 5 famílias que não tinham conseguido fugir antes correram para abraçar seus libertadores. Lampião se aproximou de Maria Severina, que estava parada ao lado do corpo do comandante Nascimento, recuperando a peixeira. "Acabou", ele disse. "A conta foi paga." "Acabou nada", ela respondeu, limpando a lâmina na camisa do morto. "Isso aqui foi só o começo. Enquanto existir gente oprimida nesse sertão, sempre vai ter alguém para fazer justiça." E estava certo. Nos meses que se seguiram, a história da morte do comandante Nascimento espalhou pelo sertão inteiro como fogo em capim seco. Onde Maria Severina e Lampião passavam,
O povo saía na rua para ver os justiceiros que tinham vingado tantas mortes, salvado tantas famílias e mostrado que no sertão, não importa quão poderoso seja o opressor, sempre vai haver alguém disposto a cobrar justiça. O menino órfão que Maria Severina tinha adotado cresceu forte e corajoso, aprendendo que família não é só quem nasce junto, mas quem luta junto pelos mesmos ideais. E toda vez que alguém perguntava a Maria Severina se ela se arrependia da vingança, ela olhava para o horizonte da Caatinga e respondia: arrependimento é coisa de quem faz o mal. Quem faz justiça nunca se arrepende. Mas o sertão sabia que enquanto houvesse injustiça, enquanto houvesse gente poderosa pisando em gente fraca, o nome de Maria Severina ia ecoar pelas veredas como promessa de que a justiça sempre chega. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre chega. Maria Severina não morria. Virava lenda. Meu pai dizia que homem sem coragem é como cavalo sem sela. E o que vou contar agora prova que Maria Severina tinha coragem de sobra para 3 homens juntos. Passou 1 mês desde a morte do comandante Nascimento e parecia que a paz tinha voltado para aqueles cantos do sertão. As famílias viviam mais tranquilas, os cangaceiros podiam transitar sem medo de emboscada e Maria Severina tinha virado lenda viva. Mas quem conhece essas veredas sabe que paz no sertão dura o mesmo tempo que chuva de verão. Pouco e sempre vem tempestade depois. Foi numa manhã de janeiro, quando o sol nascia vermelho como brasa, que chegou a notícia que ia bagunçar tudo de novo. Maria Severina estava na beira de um açude, lavando a roupa suja da semana, quando viu uma mulher correndo pela estrada. Era Dona Antônia, a parteira que ajudava no parto de metade das crianças da região. Vinha descabelada, suada, com os olhos arregalados de quem tinha visto o capeta em pessoa. Maria Severina, Maria Severina, ela gritava quase sem fôlego. Pelo amor de Deus, você tem que saber. Calma, Dona Antônia, respira e conta direito. É sobre o capitão Nascimento, o irmão do comandante que você matou. Ele chegou de Recife ontem com 50 homens, todos armados como se fosse pro fim do mundo, e tá espalhando que vai queimar vila por vila até encontrar você. Maria Severina sentiu o estômago gelar. Sabia que esse dia ia chegar, mas não pensava que seria tão cedo. Zé Baiano, que estava cuidando dos cavalos ali perto, se aproximou com cara de preocupação. E não é só isso não, continuou Dona Antônia. Ele botou cartaz em todo canto, oferecendo R$1.000 por quem trouxer informação de onde você tá. E R$5.000 por quem trouxer você viva. Viva? Perguntou Maria Severina, franzindo a testa. É. Ele disse que morte rápida é castigo pequeno demais. Quer fazer você sofrer antes de morrer como vingança pelo irmão. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Maria Severina olhou para o açude, vendo o reflexo do sol na água parada. Por um momento pensou em José Mineiro, no sorriso dele, na vida simples que eles tinham antes de tudo isso começar. Mas depois pensou nas famílias que ela tinha salvado. Nas crianças que dormiam tranquila por causa da justiça que ela tinha feito. No menino órfão que agora a chamava de mãe. Dona Antônia, ela disse, se levantando e escorrendo a água das mãos. A senhora vai correr perigo se continuar aqui. Volta para sua casa e diz para o povo que Maria Severina agradece o aviso. E diz também que quem quiser ficar neutro nessa guerra pode ficar. Eu não vou cobrar de ninguém que tome meu lado. E você, minha filha, o que vai fazer? Maria Severina olhou para o horizonte, onde nuvens escuras se formavam como presságio de tempestade. Vou fazer o que sempre fiz, Dona Antônia. Vou proteger meu povo. E se esse capitão Nascimento quer guerra, vai ter guerra. Depois que a parteira foi embora, Maria Severina chamou Zé Baiano e os outros homens do bando para uma reunião de emergência. Sentaram num círculo na sombra de uma árvore seca, cada um com cara séria de quem sabia que decisões importantes iam ser tomadas. Escutem bem, ela disse, a voz firme como pedra de alicerce. A guerra vai recomeçar. E dessa vez vai ser mais difícil que a anterior.
O capitão Nascimento tem mais homens, mais recursos e mais sede de vingança que o irmão dele. Patroa, disse Zé Baiano, a gente está com você até o fim, mas 50 homens é muita gente. E se eles queimarem as vilas, procurando pela senhora? Era uma pergunta que doía no coração, mas precisava ser feita. Maria Severina sabia que sua presença na região podia trazer sofrimento para a gente inocente. Por isso vamos mudar de estratégia, ela respondeu. Em vez de esperar eles virem até nós, vamos chegar primeiro. Vamos bater neles quando e onde eles menos esperarem. Como? Maria Severina sorriu, mas era um sorriso perigoso que gelava o sangue de qualquer inimigo. Simples. Eles esperam que a gente fuja, então vamos atacar. Eles esperam que a gente se esconda, então vamos aparecer. E vamos mostrar para o capitão Nascimento que vingança é prato que se come frio, mas quando esquenta, queima a boca de quem come. Durante o resto do dia, planejaram o primeiro ataque. Maria Severina conhecia os métodos do exército. Sempre montavam acampamento perto de água. Sempre botavam sentinela nos pontos altos. Sempre subestimavam a capacidade de uma mulher. Esse último erro ia ser o mais caro de todos. Quando o sol se pôs, Maria Severina e seus 15 homens cavalgaram em direção ao local onde o capitão Nascimento tinha montado acampamento. Não iam para se entregarem. Não iam para negociar. Iam para mostrar que no sertão quem planta vento colhe tempestade. E a tempestade de Maria Severina estava apenas começando. O que o capitão Nascimento não sabia era que naquela noite ele ia descobrir por que o nome da cangaceira que enterrou sozinha o irmão dele era sussurrado com respeito em todo o canto da Caatinga. Prestem atenção no que vou contar, que essa história é de deixar o couro arrepiado. O que aconteceu naquela noite na Serra do Teixeira virou lenda que as mães contam para os filhos quando querem ensinar sobre coragem e justiça. Maria Severina e seus 15 cabras chegaram no acampamento do capitão Nascimento quando a lua estava no meio do céu, iluminando a Caatinga como se fosse lampião de festa. Mas não era festa que eles iam fazer, era guerra. O acampamento ficava num vale, entre duas serras, cercado de soldados que dormiam em volta de fogueiras quase apagadas. 50 homens armados, confiantes de que nenhum cangaceiro seria louco o suficiente para atacar eles em número tão desigual. Mas Maria Severina não era qualquer cangaceiro. Era a mulher que tinha enterrado sozinha 12 soldados da volante anterior. Ela dividiu o bando em 3 grupos. 5 homens atacariam pela esquerda, 5 pela direita, e ela iria pelo meio com Zé Baiano e mais 3 cabras de confiança. O sinal para o ataque seria o grito de coruja que ela sabia fazer igual aos bichos da Caatinga. Lembrem, ela sussurrou para os homens antes de se separarem. Não vamos matar todo mundo. Vamos fazer barulho, criar confusão e sair. O objetivo não é vencer a guerra hoje, é mostrar que eles não são invencíveis. Rastejaram pelas pedras como cobra no mato, se aproximando devagar dos soldados adormecidos. Maria Severina podia ver a tenda do capitão Nascimento no centro do acampamento, maior que as outras, com a bandeira do exército tremulando na entrada. Quando estava a 20 metros da primeira sentinela, ela fez o grito de coruja. O que aconteceu depois foi como explosão de dinamite. Os 15 cangaceiros atacaram ao mesmo tempo, gritando como possessos e atirando para todo lado. Os soldados acordaram no susto, sem entender de onde vinha o ataque, tropeçando uns nos outros na escuridão. Maria Severina correu direto para a tenda do capitão, a peixeira brilhando na luz da lua. Mas quando chegou lá, a tenda estava vazia. Só tinha uma cama desarrumada e um bilhete pregado no poste central. Maria Severina, sei que você vem. Te espero na fazenda do Coronel Antônio amanhã ao meio-dia. Venha sozinha se tiver coragem. Capitão Eugênio Nascimento. Era armadilha. E ela sabia que era armadilha. Mas também sabia que não podia deixar o desafio sem resposta.
O ataque durou apenas 10 minutos, mas foi suficiente para deixar 5 soldados feridos e o resto com o orgulho pisoteado. Os cangaceiros sumiram na escuridão da Caatinga como fantasmas, deixando para trás apenas o eco dos gritos de guerra e o cheiro de pólvora no ar. No dia seguinte, a notícia do ataque espalhou pela região como fogo em capim seco. O povo sussurrava o nome de Maria Severina com admiração e medo, sabendo que a guerra entre ela e o Capitão Nascimento estava longe de terminar. Mas Maria Severina sabia que o próximo confronto seria diferente. Seria o último. Ou ela matava o Capitão Nascimento, ou ele matava ela. Não tinha meio termo. E quando o sol nascer no próximo dia, o sertão inteiro saberia qual dos dois era mais forte, mais esperto e mais disposto a pagar qualquer preço pela vingança. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado e a alma em paz ao mesmo tempo. O que aconteceu no confronto final entre Maria Severina e o Capitão Nascimento virou a lenda mais contada do sertão, daquelas que passam de pai para filho e nunca saem da memória. Meio-dia em ponto, debaixo do sol que derretia a pedra, Maria Severina chegou na fazenda do Coronel Antônio, montada no seu cavalo alazão. Vinha sozinha, como o capitão tinha pedido, mas trazia no peito a coragem de 100 homens, e na cintura a peixeira que já tinha provado ser mais rápida que qualquer bala. A fazenda estava deserta, com as casas vazias e as porteiras abertas, balançando no vento quente. Só se ouvia o barulho dos cascos do cavalo na terra seca e o canto das cigarras na Caatinga. Mas Maria Severina sabia que não estava sozinha. Podia sentir olhos observando cada movimento dela, armas apontadas para sua direção, homens escondidos esperando o momento certo de atacar. No centro do terreiro da fazenda, numa mesa de madeira velha, estava o capitão Eugênio Nascimento. Era diferente do irmão, mais novo, mais forte, com olhos que brilhavam de inteligência e maldade ao mesmo tempo. Usava o uniforme impecável do exército, mas a mão direita descansava no cabo do revólver, como quem estava pronto para qualquer coisa. Maria Severina, ele disse quando ela parou o cavalo a 10 metros da mesa. A famosa cangaceira que matou meu irmão. Esperava alguém maior. E eu esperava alguém mais inteligente, ela respondeu, descendo do cavalo devagar. Qualquer homem esperto saberia que mexer com mulher do sertão é assinar a própria sentença de morte. O capitão riu, mas era uma risada fria que não chegava aos olhos. Sabe por que te chamei aqui, Maria Severina? Não foi só para te matar, foi para te oferecer uma proposta. Que tipo de proposta? Simples. Você se entrega. Confessa publicamente que matou meu irmão e eu deixo todas as famílias da região em paz. Recuso e eu queimo vila por vila até não sobrar nem criança para contar a história. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Maria Severina olhou ao redor, calculando quantos homens estavam escondidos, qual seria a melhor rota de fuga, quais eram as chances de sair viva dali. Mas depois pensou no menino órfão que ela tinha adotado, nas famílias que tinha salvado, em todas as mulheres viúvas e crianças órfãs que o comandante Nascimento tinha deixado para trás. Capitão, ela disse, a voz calma como água de açude, sua proposta tem um problema. Ah, qual? Você está pressupondo que eu me importo mais com minha vida do que com a justiça. E isso é erro de quem não conhece Mulher do Sertão. A mão do capitão se moveu para o cabo do revólver, mas Maria Severina foi mais rápida. A peixeira voou pelo ar como raio cortando nuvem, atravessou os 10 metros que separavam os dois em menos de um segundo e se cravou no peito do capitão Nascimento antes que ele conseguisse sacar a arma. O homem olhou para baixo, vendo o cabo da peixeira saindo do uniforme. O sangue escorrendo e manchando o tecido limpo. Tentou falar, mas só saiu um gorgolejar de sangue da boca. Aqui não tem perdão, disse Maria Severina se aproximando. Quem ameaça criança inocente paga com a própria vida. Os soldados escondidos começaram a atirar de todas as direções, mas Maria Severina já estava correndo.
usando a mesa como proteção, pegando o revólver do capitão morto. A luta durou 20 minutos. 20 minutos de tiro, correria e sangue na terra seca. Quando a poeira baixou, 12 soldados estavam mortos e o resto tinha fugido como covarde. Maria Severina ficou no meio do terreiro, com o vestido rasgado e uma bala de raspão no braço, mas viva e vitoriosa. A justiça tinha sido feita mais uma vez. Nos meses que se seguiram, a notícia da morte do capitão Nascimento espalhou por todo o Nordeste. A história de Maria Severina virou lenda contada em feiras, cantada por repentistas e sussurrada nas noites de lua cheia. Ela continuou cavalgando pelas veredas do sertão, protegendo os fracos, combatendo os poderosos e mostrando que enquanto houvesse injustiça no mundo, sempre haveria alguém disposto a cobrar justiça. O menino órfão cresceu forte e corajoso ao lado dela, aprendendo que família não é só quem nasce junto, mas quem luta junto pelos mesmos ideais. E toda vez que alguém perguntava se ela tinha medo de morrer, Maria Severina olhava para o horizonte da caatinga e respondia: medo é coisa de quem vive errado. Quem vive certo nunca tem medo de nada. Zé Baiano, que tinha sobrevivido a todas as batalhas ao lado dela, sempre dizia: Maria Severina não é só cangaceira, é a própria justiça andando pelo sertão. E tinha razão, porque alguns anos depois, quando chegou a notícia de que uma nova volante estava se formando para perseguir cangaceiros, um papel apareceu pregado na porta da delegacia da cidade mais próxima. Estava escrito com letra firme: avisem para os soldados novos, Maria Severina ainda está viva. E quem mexer com o povo do sertão vai ter que se acertar comigo primeiro. Não era assinado, mas todo mundo sabia quem tinha escrito. Porque no sertão, alguns nomes nunca morrem, só viram lenda. Maria Severina não morria, virava lenda. Mas o sertão sabia que enquanto houvesse injustiça na Caatinga, enquanto houvesse gente oprimida precisando de proteção, enquanto houvesse lágrimas sendo derramadas por crueldade e covardia, o nome de Maria Severina ia ecoar pelas veredas como grito de guerra e promessa de justiça. O menino que trouxe o recado olhou para ela se afastando e sussurrou para as outras crianças da vila: viram só? Ela não tem medo de nada. Nem do capeta ela tem medo. E era verdade. Maria Severina tinha virado mais que lenda, tinha virado esperança viva, andando pelas estradas do sertão com a peixeira na cintura e a justiça no coração. Mas o sertão sabia que a história não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. E nos próximos capítulos dessa guerra sem fim, o nome da cangaceira que enterrou sozinha 12 soldados ia ser gritado como bandeira de liberdade em cada canto da Caatinga. No sertão, a vingança nunca acaba, só muda de dono. E vocês, cabra bom? Maria Severina fez certo ou fez errado? Comenta aí embaixo o que fariam no lugar dela. Se gostaram dessa história de coragem e justiça, curtam e se inscrevam que o sertão tá cheio de mais causos para contar. No sertão, toda morte vira semente de nova vingança.